Tô aí? Ó, cheguei. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que bom. O pastor Leicá já me apresentou. Calma aí. Pastor, quanto tempo que eu tenho? Tá, sem pressa. Qualquer coisa você avisa minha esposa ali, que ela já está mestre em me controlar meu tempo. Turma, boa noite. Como o pastor Leicá já me apresentou, meu nome é Thales Manduca. Eu sou líder de ministério lá em Betim, chamado Hug. Abraço. É uma home church, é uma igreja na minha casa. E que Deus tem feito, assim, muita coisa boa lá dentro. Muitas maravilhas, assim. Eu sou impressionado, encantado com o que Deus tem feito lá. Estou muito grato para o pastor Alencar, Leiliane, igreja, Aliança Eterna, por me receber hoje. Que bênção, que alegria, que casa linda que vocês têm. Que seja próspero, que cresça muito, que prospere, que se frutifique. Em nome de Jesus. Para que cada vez mais vidas sejam alcançadas e impactadas por esse ministério. Para que o nome de Deus seja glorificado nisso. Amém? Amém. Que bênção estar aqui. Como já foi adiantado, estou aqui com a mulher mais linda do mundo, que já é casada, minha, Bruninha. Dá um tchauzinho, amor. Uma amiga, uma companheira de caminhada, a Jennifer também, que veio comigo. E é uma bênção esse povo, gente. Esse povo... Essa mulher tem sido ferramenta de Deus para transformar minha vida. Que bênção por isso. Né? A mídia fala que quem encontra uma mulher encontra um tesouro. Eu estou difícil dar conta de carregar o meu, tão grande que é. Bênção demais. Vocês estão felizes? Que bom, que bom. Eu também estou muito feliz. Feliz com essa oportunidade. Muito feliz com o que o Senhor tem ministrado no meu coração. E antes de ministrar no coração de vocês, Ele ministra no meu. Privilegiado de poder receber isso do Senhor. O pastor falou que eu não gosto de fundo musical. Trouxe o meu microfone também, porque eu fico todo desengonçado com o microfone na mão. Toda hora que eu erro, eu esqueço de dar fora da boca. Mas está tudo certo. O importante é que essa mensagem chegue no coração de vocês. De um jeito bem caloroso, um jeito bem interessante. E acho que o mais importante disso tudo é poder mostrar para vocês. O mais legal disso é que vocês consigam enxergar Jesus através dos meus olhos. Às vezes a gente se relaciona com Cristo de um jeito que a gente aprendeu a se relacionar. Um dia alguém te apresentou Jesus. Alguém conheceu Jesus e te apresentou Jesus. E aí, muitas vezes, a gente passa a se relacionar com Jesus que outras pessoas apresentaram para a gente. E aí, essa pessoa passa a te falar o que é certo, o que é errado, o que é de Jesus, o que não é, o que é de Deus, o que não é. E aí a gente, muitas vezes, tem experiências ruins com Cristo. Não porque a gente conheceu o Cristo de verdade, mas porque a gente conheceu um Cristo que foi revelado a outra pessoa. Jesus é único, imutável, Ele não muda, Ele não se arrepende, mas Ele é capaz o suficiente de se revelar a você de um jeito que você consegue entender. Moisés lá no alto do monte, quando a sarça queima, e ele entende, né? Ele vai lá ver aquela sarça que estava pegando fogo, mas que não estava se consumindo, e chega assim, que loucura que é essa? Essa árvore pega fogo, mas não para de pegar fogo nunca. E aí ele escuta uma voz no meio da sarça e fala assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é uma terra santa. Já ouvi muitas coisas a respeito disso, mas estudando um pouquinho a respeito, a gente percebe que Moisés, como foi criado no Egito, a cultura egípcia era que quando os egípcios se apresentavam para fazer ofertas diante das suas divindades, eles estavam descalços. Sabe, Deus sabia da linguagem de Moisés. A terra do monte não era santa, mas Deus sabia que Moisés reconheceria Deus estando descalço, estando com os pés no chão. Então hoje eu quero te convidar para essa viagem, sabe, para essa jornada de poder enxergar Jesus com os seus próprios olhos, com Cristo, que quer se revelar a você, conhecer a Deus com seus próprios olhos, não apenas de ouvir falar, amém? Vamos junto? Me chamaram para seguir numa sequência de mensagens, que eu agora não vou errar mais, eu errei no vídeo, mas não vou errar mais. É impossível, mas Deus pode. E é uma série de mensagens que eu acho que não precisava nem ser pregado. E quando o pastor Alencar falou comigo que era impossível, mas Deus pode, eu falei, o que eu vou falar? Se o título da mensagem já conta tudo. Irmão, é impossível, mas Deus pode. Olha, para você ver, eu posso ir embora, não posso? Está tudo pronto. Eu não sei o que é impossível para você.
Eu sei o que parece impossível para mim. Mas vendo Jesus com os meus próprios olhos e me relacionando com esse Cristo, eu tenho entendido que muitas coisas que pareciam impossíveis no passado já não são impossíveis hoje. Eu tenho me alimentado de algumas palavras que falam, principalmente, tudo posso naquele que me fortalece. E se está escrito que tudo que eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece, logo eu posso tudo. Está escrito. E agora eu tomo posse daquilo que Deus já derramou sobre mim. Talvez a nossa dificuldade não é alcançar o favor de Deus, o milagre de Deus, enfim. A nossa dificuldade é reconhecer que o milagre já está recaído sobre nós. Quero te fazer uma pergunta, quero te convidar para uma reflexão. Imagina hoje, agora, nesse momento, se você tivesse a oportunidade de ser sentado do lado de Deus. Nossa. Vamos lá, de novo. Se você tivesse a oportunidade de ser sentado do lado de Deus, eu queria demais. E é impossível, mas Deus pode. Qual que seria o seu pedido para Deus? É essa cara que eu queria ver. Se você tivesse a oportunidade de fazer um pedido para Deus, com a certeza de que Ele ia realizar, o que você pediria para Deus? Amém. Romanos 10:9 está escrito assim, ó, aquele que confessar Senhor Jesus e crer em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, está salvo. Não precisa orar pelo que você já tem. Aproveita e pede uma coisa que não tem ainda. O que você pediria para Deus? Irmão, existe um desafio dentro de nós, que é a síndrome do cachorro com a motoca. Sabe o cachorro com a motoca? Você entendeu, né? O cachorro corre atrás da motoca e quando a motoca para, ele não sabe o que fazer. Muitas vezes, essa também é a nossa relação com Deus. A gente se relaciona com o nosso Deus amado, eterno, glorificado, maravilhoso. Ou, às vezes, a gente já se relaciona com Deus como nosso Pai, Paizinho, em nome de Jesus. E aí a gente exalta, a gente ora por tanta coisa, a gente ora por tudo e por todos. E a hora que você é confrontado com isso, se você tivesse se sentado do lado de Deus nesse momento, o que você pediria para Deus? Você está aqui numa série de mensagens que fala que o impossível pode acontecer. Qual é o seu impossível? Às vezes a gente não teria resposta para dar para Deus. Olha que loucura. Às vezes a gente estava no monte, vou contar aqui caso. Às vezes a gente estava no monte, orando, a gente vai toda noite num voto que a gente tem, numa reunião que a gente tem lá na nossa agenda. E tem sido incrível esses dias no monte. E um dia, Deus falou com a gente de um jeito muito poderoso. Ele usou uma pessoa que eu respeito muito, que eu conheço muito, para falar assim, eu estou aqui, eu estou ouvindo tudo que vocês estão pedindo. E a gente estava orando por milagre, por cura de uma moça que estava com câncer, a ponta dela já está sangrando por vários lugares, inclusive pelas unhas. Ayla, né? Ayla, não vou lembrar nunca. E Deus fala assim, eu vou curar ela. Eu falei, gente, que quando a Jennifer pediu oração por ela, é prima da Jennifer. Ora para minha prima que tem câncer, ela está com câncer, está saindo sangue, não sei aonde, nos dedos, nas unhas. Eu confesso, eu pensei assim, deu ruim. Até oro, mas será? Acho que ela mesma já tinha isso no coração, assim, vamos orar para Deus fazer a vontade dele. Se você for para ela descansar. Eu falei, vamos orar. E a gente orou por isso. Em um determinado momento, a Bárbara fala comigo, fala assim, eu vou curar ela, filha. E a Bárbara não é disso, eu olhei para a Bárbara e falei, vou curar ela, vou curar fulana. Eu falei, meu Deus, eu estou aqui, eu estou ouvindo tudo que vocês estão pedindo, tudo que vocês estão falando aqui, eu estou ouvindo. E nós quatro lá no monte de mão dada, assim, gente, que coisa boa. E eu tive uma brilhante ideia, eu falei, gente, já que Deus está aqui, já que Deus está ouvindo, vamos pedir, vamos falar com Ele. E aí eu me deparei com essa mesma cara que eu vi no rosto de vocês, o que eu vou pedir? Eu me senti um cachorro atrás da motoca mesmo. E a motoca parou. Eu falei, gente, agora. Aí eu comecei a orar pela minha esposa, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu cachorro, pelo meu papagaio. Eu falei, mas nada palpável. A gente ora, a gente corre atrás de coisas em que a gente nem reconhece, nem entende muito bem o que nós estamos querendo. E isso é da nossa natureza, isso é real. E sabe como é que se cura isso? Tendo consciência disso. E eu tenho certeza que se você não descobrir agora, quando você chegar em casa, você vai pensar a respeito disso. Amanhã cedo você vai pensar a respeito disso. E já vai ficar com a resposta pronta. Vai assim, um dia Deus aparecer de mim e falar que eu posso pedir alguma coisa. Eu já sei que eu vou falar.
Esse é o seu impossível, irmão. Esse é o seu impossível. E aí eu quero que você coloque no seu coração agora aí, ó, na sua mente, no seu coração, um pedido, uma causa. Pode ser a sua causa, uma causa de alguém. Pode ser uma coisa, pode ser um carro, pode ser dinheiro, pode ser um emprego. Quem está precisando de um emprego? Ô, glória. Quem está precisando de cura? Quem está precisando de restauração na família, no casamento, em alguma área? Tá fácil. Tá próspero. Esse é o ambiente, irmão. Esse é o ambiente que você tem que estar. Porque é onde existe a possibilidade do milagre. E você está aqui, irmão, porque você tem fé. Porque você crê que pode acontecer. Mas quando a gente entende que Deus pode, essa fé se torna esperança. É um próximo passo. A fé, primeiro a gente acredita em algo que não se vê. Mas quando a gente tem esperança, a gente passa a esperar aquilo que pode acontecer de verdade. Porque, de novo, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Irmão, eu amo falar de Jesus. Eu tenho meu ministério pautado em falar a respeito de Jesus. E não podia vir aqui e fazer diferente. E eu quero te falar que, de fato, Jesus pode todas as coisas. Você pode todas as coisas em Cristo. Cura, libertação, restauração da sua casa, da sua vida, da sua família. Está em paz, irmão? Esse é o lugar. Essa é a pessoa, esse é o tempo. Só que eu quero provocar vocês a ir um pouco mais longe, um pouco mais fundo nisso. A conhecer Jesus de fato com seus próprios olhos. Expor Jesus para você, para que a gente consiga entender e exercer algo que é necessário para que a gente avance um próximo nível. Uma palavra que chama gratidão. Ser grato pelo que o Senhor já te deu é a chave para que você consiga avançar para um próximo nível. Freud fala assim, quem conhece Freud pesquisa. Freud fala que a felicidade é algo inalcançável, porque o seu plano de felicidade muda de acordo com o seu crescimento. Quando você era novo, você queria fazer 18 anos, você tirar carteira. Aí você tirou carteira, agora você quer um carro. Agora que você tem um carro, você quer um outro carro. Agora você quer um carro maior para sua família. Você queria formar para ter um emprego. Agora que você tem um emprego, você quer um emprego melhor. Aí você quer um outro emprego. E agora você já não aguenta mais o seu emprego. Você queria crescer para você arrumar uma namorada. Agora você quer casar. Agora você já não aguenta mais seu marido. Sabe, os seus... É verdade, isso sim. Os seus objetivos vão mudando com o decorrer do tempo, porque a nossa essência, a nossa natureza sempre quer te levar para um próximo nível. Só que a gente esquece, irmão, de ser grato pelo que a gente já recebeu. Expandir paredes, eu vi que vocês estão com um plano de expandir parede, vai ser uma bênção. E esse lugar vai caber muito mais gente, para muito mais gente ser abençoada. Isso já está entregue, já está derramado sobre vocês. Mas ser grato pelo espaço que a gente já tem, pelas coisas que a gente já tem, principalmente pelas pessoas que a gente já tem, não tem preço. É a chave para que você alcance novos patamares, novas oportunidades. Pedi licença, amor, para usar uma palavra que eu dei para minha esposa, porque Abraão era um cara, o pai da fé. Todo mundo conhece Abraão? Se ninguém não conhece, pesquisa. Abraão foi chamado por Deus. Abraão era um cara muito, muito doido, gente. Não sei quem era mais doido, se era Deus ou se era Abraão. Porque Abraão estava lá na casa dele, numa terra idólatra. Não era judeu, não, era uma terra idólatra. Os caldeus eram um povo idólatra. Uma terra que chamava Ur dos Caldeus. Aí Deus aparece para Abraão. Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A impressão que a Bíblia dá é que Abraão levantou e falou, opa, tá bom. Eu não sei o que convenceu Abraão, mas eu acho que comigo, ou eu ia ficar com medo de ir, ou eu ia orar, porque, nossa, do nada assim. Abraão foi, caminhou, sentido Canaã, que era a terra que Deus tinha prometido ao povo de Israel. Era a nação, ele era o primeiro, o pai da nação de Israel. E a partir de Abraão veio Isaac, veio Jacó, e veio os seus 11 filhos, e as suas tribos, em consequência disso, de acordo com os seus netos. Porém, em determinado tempo, de tudo que você conhece a respeito de Abraão, de tudo que você já ouviu falar de bom de Abraão, Abraão tem um período da vida dele em que ele para numa terra chamada Harã.
Gênesis 12 fala a respeito disso. E nessa terra, a Bíblia fala que Abraão prosperou muito ali. De modo que muitos escravos, muitos servos nasceram na sua casa. Abraão saiu de um lugar, Ur dos Caldeus, era chamado de Crescente Fértil. Um lugar chamado Mesopotâmia no mapa. Era um lugar no meio do deserto que prosperava. Ur dos Caldeus, para você ter uma ideia, era um lugar onde eles inventaram a rede de esgoto. Tinha um riozinho que passava, eles cavavam, passava o rio dentro da cidade, levava o esgoto das casas e ia embora. Naquele tempo, olha o tempo. Agronomia, agricultura, eles faziam lá em Ur dos Caldeus. Era uma cidade próspera, era Crescente Fértil. E quando Abraão sai da Crescente Fértil, ele vai para Harã. E em Harã ele prospera muito. Porque em Harã ele tem muitas oportunidades. Lembram disso? Lá em Harã eles têm muitas oportunidades. Ele tem muitas oportunidades. Mas Deus tem uma ordem para Harã, que era sair da terra e sair do meio da parentela. E nesse caminho, Terá, pai de Abraão, morre. E quando Terá, pai de Abraão, morre, Deus de novo aparece a Abraão e chama: sai da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão sai, de novo, sentido Canaã, da Crescente Fértil, para a terra de oportunidade. E quando chega em Canaã, ele encontra uma terra seca, deserto, a ponto de ele não conseguir ficar, de ele ter que descer para o Egito. Mas que coisa é essa, que promessa é essa que Deus faz de me tirar de uma terra de oportunidade, de me tirar de uma terra que é fértil, para me colocar numa terra que não tem nada, é deserto. Irmão, parece loucura, mas é assim que Deus faz. Porque a bênção nunca esteve sobre a terra, a bênção estava sobre Abraão. Você carrega a sua bênção, para que o lugar em que você pise se torne bênção. Não é o lugar que você está que é abençoado, é você que leva, que carrega a bênção sobre aquele lugar. Abraão não precisava ficar numa terra florida. Abraão não precisava de ficar numa terra de oportunidade, porque quem tem propósito não vive de oportunidades. Abraão chega em Canaã. E hoje, Canaã é o Israel, de uma maneira de toda que você conhece, a potência que é Israel hoje. Se Deus tem uma promessa na sua vida, irmão, entenda, Ele vai te levar lá e Ele vai te sustentar. Quando o pastor falou a respeito de Elias com a viúva, né? Serepta, ele foi extremamente pontual em relação a isso, irmão. Porque Elias dá uma ordem à viúva: faça um bolo para mim, que eu estou com fome. Deve ter chegado varado. Achou a viúva e a viúva falou assim: ô filho, não tem nem comida para mim, eu vou ter comida para você. Imagina, cheguei com fome, a viúva não tem nem comida para ela, coitada. Mas Elias, grande homem de Deus, falou assim: faça a comida para você. Estou te dando uma ordem, faça uma comida para mim, primeiro para mim. Porque até que chova nessa terra, não vai faltar azeite e farinha nas suas vasilhas. Irmão, a gente precisa entender alguma coisa a respeito de Deus. Para a sua provisão, Deus dá uma ordem. E para você, Deus dá uma direção. Quando o próprio Elias recebeu de Deus uma direção, fala: vai para o ribeiro, para a caverna na beirada do ribeiro, porque eu já dei ordem aos corvos que te alimentem. Para Elias, Deus dá uma direção. Para Elias, Deus dá uma direção. Para os corvos, Deus dá uma ordem. Para a sua provisão, Deus dá uma ordem. E para você, Deus dá uma direção. Talvez você está buscando algo impossível e você ainda não alcançou. Porque talvez você não está no lugar certo, onde a sua bênção está repousando. Onde a sua bênção repousa é o seu lugar de descanso. Talvez Abraão ainda não tinha alcançado a bênção dele. Ou não tinha levado a bênção que estava dentro dele. Porque ele parou numa terra de oportunidade. Mas Deus deu uma ordem a Abraão: continue, Abraão. Chega lá. E vai abençoar essa terra, não para que você seja abençoado, mas para que a terra seja abençoada. Meu irmão, você carrega uma palavra dentro de você, que startou, que iniciou no momento em que você deu o primeiro passo em direção ao seu destino. Toma posse disso, para que a gente não fique parado esperando e orando por tudo que a gente já conquistou. Talvez, me perdoe as palavras, mas é burrice a gente orar por tudo que Deus já nos deu. Está escrito que na Bíblia está escrito que o Senhor já te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, irmão, que é onde importa. Todas as bênçãos já estão derramadas sobre você e com uma ordem de te perseguir. Apenas você não está preparado, ou ainda não está no lugar que Deus estabeleceu que você estivesse para poder receber essa bênção. Irmão, mas não faz parte de mim. Parece que eu fico até meio sem jeito de falar a respeito de Deus, falando da gente, falando das nossas necessidades. Porque
eu não me movo pela necessidade. Eu não quero que vocês se movam pela necessidade. Eu estou na igreja, num culto, que é impossível, mas Deus faz, porque eu preciso de um milagre. Eu quero ler um texto com vocês que está lá em Lucas 10, versículo 17. Eu quero contextualizar. Jesus vem nessa terra para apregoar, para pregar, para falar de um negócio chamado Reino de Deus. A primeira menção de Jesus na Bíblia é assim, quando ele inicia seu ministério: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. E Jesus, quando vem pregar o reino, Jesus não vem falar a respeito de salvação, porque Jesus é a salvação, e o testemunho de si mesmo não tem valor na terra de Israel. Então Jesus prepara os seus discípulos, prepara aqueles que caminhavam com ele, e mandava à frente dele de 2 em 2, para pregar a respeito da salvação e do Cristo que havia de vir. E Jesus vinha após eles pregando a respeito do evangelho do reino. E aí, numa dessas caminhadas, quando Jesus manda os 70 e esses 70 retornam, e aí a gente entra nessa palavra em Lucas 10, versículo 17, fala assim, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues pelo Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles em que o Filho quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos de quem veem o que vocês veem. Pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Irmão, eu sei que você precisa de muita coisa. Eu também preciso de algumas. E quando alguém me faz a pergunta assim: o que você precisa? Eu tenho até constrangimento de falar. Porque eu já fui alcançado por tanta bênção. O meu coração é tão grato ao Senhor por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele já derramou na minha vida. Há muito tempo, tão distante, mentira, nem tanto tempo assim, eu também me alegrava muito com coisas, em ter, em receber, em fazer, e às vezes eu traduzia a bênção de Deus, eu me sentia abençoado quando eu conquistava algumas coisas. Quando eu conquistei meu primeiro carro, um Chevetinho 79 branco, com a traseira batida, irmão, nossa, eu fiquei muito feliz. E me senti muito abençoado. E de fato foi uma bênção de Deus na minha vida. Quando eu arrumei o meu primeiro emprego, o segundo emprego, quando eu consegui formar na escola, na faculdade, são várias bênçãos que Deus colocou na minha vida. Quando eu casei, quando o Senhor me honra com a provisão da minha casa, bênção, irmão, de fato é uma bênção, eu sou muito grato por isso. Mas eu precisei descobrir a duras penas que existe riquezas muito maiores do que o dinheiro. Porque tudo que o dinheiro pode comprar é muito barato, e o que de fato importa é o que o dinheiro não pode comprar, que é aquilo que o Senhor derrama sobre você. Irmão, esses 70 foram à frente de Jesus, pessoas que tinham abandonado a sua rotina, pessoas que tinham aberto mão das suas próprias vidas. O relógio está certo? Meu Deus. Pessoas que tinham aberto mão das suas próprias vidas para falar, para apregoar, para falar a respeito de Jesus que eles conheceram. Gente, a Bíblia fala a respeito de Mateus. Você já leu? Tem certeza que já leu, pastor? Quando Jesus vai chamar Mateus. Quem já leu? Quando Jesus chama Mateus para seguir. Você leu, né, irmão? Que benção. Mateus era um cobrador de impostos, ok? Quem viu The Chosen viu ele lá na cabaninha, lá cobrando imposto, só com o olhinho de fora. Porque ele não era muito querido pelo povo dele. No The Chosen, vocês identificaram. E Jesus passa, bate na portinha, olha para ele. Bora. E Mateus segue Jesus. Sabia que assim que a Bíblia relata como é que Jesus chamou Mateus? Agora me conta o que esses olhos de Mateus viram
a ponto dele abandonar tudo que ele tinha para poder seguir Jesus. Que poder que tinha nesses olhos, a ponto de que as pessoas largavam suas próprias vidas para seguir ao único que tinha palavras de vida eterna. Jesus chamava as pessoas e iam. Fala, Pedro, agora você vai ser pescador de peixe, mas não. Agora você vai pescar gente. E eu pensava assim, doidou. Que tanque, que marca é esse que eu vou pescar esse povo? O que tinha nos olhos de Jesus, irmão? Que fazia que as pessoas se convencessem desse amor, desse favor, do privilégio que é seguir a Jesus, caminhar após Jesus. Quando Jesus manda 70 pessoas de duplas pagando pelas cidades para anunciar a salvação que vinha de Cristo, essas pessoas voltaram impactadas com tudo que aconteceu, porque é assim que eu me sinto também. Talvez é assim que você se sente, quando alguém levanta a mão e fala que quer aceitar Jesus, cara, me emociona sempre. Irmão, eu não fico impressionado com gente que conserta o braço, com gente que... Não, irmão. O que me faz chorar dentro da igreja é coração quebrantado, gente que se converte a Jesus e fala assim, eu preciso ser Jesus. Porque eu sei que são pessoas que já tiraram seu coração das coisas e entenderam que apesar de precisar de muito, só uma coisa importa. Jesus exalta a Deus através do Espírito. E fala, Deus, obrigado, porque você escondeu isso dos sábios e dos cultos. E revelou para nós que somos pequeninos. Jesus que se fez pobre. Um monte de gente que caminhava depois dele, que talvez não tinha, mas não desfrutava de muita coisa. E disse sim, vocês são felizes, porque os seus olhos estão vendo o que reis e profetas quiseram ver e não viram. Existem coisas mais profundas do que o nosso próprio dinheiro, o nosso próprio trabalho, os nossos próprios interesses, do que o nosso próprio umbigo, irmão. Há coisas mais valiosas do que aquilo que você pode apalpar. Hoje, talvez o que está de mais valioso, hoje o que eu tenho de mais valioso na minha vida, com toda certeza, além da minha esposa, do meu casamento, da minha família, claro, é o poder de influência que eu tenho sobre as pessoas. O tempo das pessoas e a atenção das pessoas para me ouvir falar de Jesus. Olha isso, que precioso. A oportunidade que eu tenho, e se eu sentasse com vocês para ouvir a história de vocês, são gente muito melhor do que eu, gente muito mais importante, mais relevante do que eu. Mas esse privilégio que eu tenho de falar de Jesus, ninguém me tira. Irmão, você pode ser rico, você pode ter muita coisa, você pode ter conquistado muita coisa, mas se você não tiver Jesus, isso nada vale. Quer ver? Você pode ter tudo, todo o dinheiro do mundo, mas a hora que um parente seu, que um filho seu fica doente, é para cá que você vem. É para mim que as pessoas recorrem. Ora por mim, irmão. Estou com problema no meu casamento. Ora por mim, irmão, que estou doente, minha esposa está doente, meu filho está doente. Ora por mim, irmão, eu não estou aguentando mais. Aí as pessoas percebem que tudo que elas correram a vida inteira para conquistar não tem valor nenhum. Diante das adversidades. E aí as pessoas entendem o que é se curvar diante do poder de Deus e entender o que de fato tem valor nessa vida. É impossível, irmão, mas Deus faz. É impossível, mas Deus pode. Errei de novo. Consegue pôr o texto aqui? Abre Gênesis 1 aí para mim. Estão aí, povo? Presta atenção nisso. Eu vou passar uns textos, você pode ir agilizando aí, rapidão, beleza? Percebe como Gênesis 1 trata a respeito das coisas que foram criadas. Nós estamos falando que é impossível, mas Deus pode, não é isso? Eu quero te mostrar tudo que Deus pode. Em Gênesis 1, fala, não sei se você já leu Gênesis 1, Gênesis 2, que fala mais ou menos a mesma coisa, eu quero desmistificar isso na sua cabeça de algum jeito. Em Gênesis 1 fala da terra criada por Deus. Em Gênesis 2, fala da terra formada por Deus. E aí eu quero te tirar uma curiosidade. Olha lá. No princípio, passa. Pode passar, versículo 3. Disse 4. Quem viu? 5. Quem chamou? 6. Quem disse? 7. Quem fez? 8.
Quem chamou o céu? Incrível, né? Deus criou tudo. E criou a terra já estava criada, né? Sem forma vazia, aí veio, tinha trevas na face do abismo, tinha o Espírito de Deus sobre a face das águas, aí ele cria luz, separa a luz das trevas, vê que a luz é boa, que a treva é ruim, faz surgir as estrelas, faz surgir a porção seca do meio da água, começa a gerar tudo, começa a criar tudo. O único que tem a habilidade de criar tudo de nada. Gênesis 2, versículo 4 fala assim, ó. Este é o registro das origens do céu e da terra, quando foram criados, no tempo em que... Opa. O que mudou aqui? Versículo 5. Quem? 6. Não, 7. Quem? Caramba, o que mudou aqui? O que aconteceu de Gênesis 1 para 2? Que Deus, além de ser Deus, agora ele era Senhor. Alguém já tinha percebido isso? Alguém já tinha parado para pensar a respeito disso? Qual que é a diferença de eu ter um Deus e de eu ter um Senhor Deus a respeito das coisas? Porque em Gênesis 1, Deus cria todas as coisas dentro dele. E em Gênesis 2, Deus forma todas as coisas fora dele. Se você não entendeu a criatividade de Deus, eu quero te contextualizar isso. Deus, quando cria o homem, a Bíblia fala que não tinha nascido nenhuma planta na terra, nenhuma árvore que dava fruto, que tinha semente. Por quê? Não havia chovido sobre a face da terra. Segundo, não havia homem para arar a terra. Porém, o Senhor Deus plantou um jardim num lugar chamado Éden e colocou o homem lá. Deus fala a respeito dos rios que passavam sobre aquela geografia e deu uma ordem ao homem. Qual é a ordem que Deus deu ao homem? Comerás livremente de todas as árvores do jardim. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comer, certamente morrerá. Irmão, se você não entendeu, eu quero te explicar a respeito disso. Você não precisa orar por aquilo que o Senhor já derramou sobre você. Jesus fala assim, ó, você vê nos pássaros? Não colhe nem guarda em celeiro, mas não passa falta de nada. Está vendo os lírios do campo, como é que eles são bonitos? Como é que eles se vestem bem? Como é que eles são perfumados? Não fiam nem tecem, mas o Senhor cuida deles. Nem Salomão, em todo o resplendor da sua glória, se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Será que não é mais valiosa a vida do que a comida? Ou mais valioso o corpo do que a roupa? Se Deus já te deu a vida, irmão, a comida é o de menos. Se Deus já te deu o corpo, a roupa é o de menos. Então não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Porque são os pagãos que se preocupam com isso. Ou seja, são as pessoas que não me conhecem que se preocupam com isso. Irmão, busca o reino e a justiça. E todas essas coisas vão ser acrescentadas para você. É impossível, mas Deus faz. E talvez esse contexto me leva para entender um tempo de necessidade na vida da gente. Irmão, eu não se mova por necessidade. Eu não me movo pela necessidade. A falta, a escassez não me governa. Quem me governa chama Jesus Cristo de Nazaré. E ele fala assim, para a gente não vai faltar. Não se preocupe, não seja como os pagãos. Não vai faltar para você. Sabe por que a gente tem tanta dificuldade na nossa vida? Porque a gente considera que a força do nosso braço é que vai trazer sustento para a nossa casa. É a força do nosso trabalho que sustenta a nossa vida, que coloca dinheiro no nosso bolso. Eu dei uma palavra para minha esposa esses dias, que ela estava preocupada, com a cabeça chateada, com umas mudanças no trabalho dela. Ela trabalha em banco e é uma loucura mesmo. Acabaram com o cargo e que as coisas estavam acontecendo. Ela precisava se movimentar logo e tinha várias vagas que ela não queria, mas que eram oportunidades para que ela fosse, para que ela não perdesse o emprego. Justo, né? E eu falei com ela assim, amor, não se mova por necessidade. Se não tiver uma vaga, Deus cria uma para você. Ela saiu, a hora que o culto começou, ela saiu na porta, o chefe tinha ligado para ela. Porque uma vaga que não existia do lado da nossa casa está surgindo para ela. Uma vaga que não existia está surgindo do lado da nossa casa para ela. Não se mova por necessidade, irmão. Porque todas as vezes que você opta pela necessidade, você vira as costas para a provisão de Deus. Lá no Éden, Deus fala assim, ó, coma livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não coma.
Antes de Adão e Eva desobedecer a Deus, Adão e Eva tiveram que virar as costas para toda a provisão de Deus. Irmão, onde está o seu tesouro, está o seu coração. As coisas aonde você tem colocado valor, você tem arrastado o seu coração para lá. Não é onde está seu coração que está o seu tesouro, irmão. É onde está o seu tesouro, está seu coração. Aonde você tem colocado valor, você tem arrastado o seu coração. Talvez você viva uma vida dependente e escravo do seu trabalho, achando que é aquela labuta diária que vai te fazer prosperar, que vai te impedir de passar dificuldade e dor na vida. Burro. Que palavra que usa, pastor? Para ser legal. Falta de sabedoria. Falta de conhecer a Deus. Falta de enxergar a Deus com seus próprios olhos. Falta de enxergar Jesus com seus próprios olhos e entender, tá bom, Jesus, essa é a sua vontade, que ela seja feita. Irmão, há um poder enorme quando a gente tira a mão das coisas que Deus está fazendo. Há um poder enorme quando a gente deixa de considerar que a força do nosso braço vai levar a gente para lugares. Há um poder enorme ao considerar que o Senhor está fazendo por nós. Há um rio que corre do trono de Deus. E esse rio te alcança. E esse rio chama gratidão e honra. Ser grato por tudo que você tem te leva a lugares que você nunca imaginou. Só pode prosperar, só tem capacidade de progredir aquele que reconhece valor naquilo que já tem. Porque se você é grato pelo que você já tem, tudo que você recebe te surpreende, te faz cada vez mais grato. Agora, se seu senso de merecimento é alto, se você acha que merece tudo que você recebe, nada que o Senhor te dá, você vai ficar satisfeito. A felicidade se torna algo inalcançável para você. O sucesso se torna algo inalcançável para você. A prosperidade se torna algo inalcançável para você. E para quem tem senso de merecimento, irmão, Deus não pode operar. Não adianta ficar com essas caras para mim não, gente. É verdade. Para quem tem senso de merecimento alto, Deus não pode operar. Deus não pode operar? Como é que você está falando que Deus pode, que Deus não pode fazer? Deus não pode operar. Deus não duela com o seu caráter, irmão. Lá em Salmos fala que Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Ou seja, nem Ele mesmo pode revogar aquilo que Ele disse. A lei queria uma vida. Deus ofereceu uma vida dele mesmo, para Ele mesmo, chamada Jesus. Que loucura. Deus deu uma oferta para Ele mesmo. Você podia simplesmente zerar a conta? Não. Deus não duela com a sua palavra. E todas as vezes que você acha que a provisão vem do sustento da sua mão, todas as vezes que você acha que a provisão vem da força do seu trabalho, da força do seu braço, Deus não pode operar. Sabe por quê? Pelo simples fato de que Deus não vai dividir a glória que é de Cristo com você. Porque a provisão recai sobre você, não porque você merece, mas porque a misericórdia dele se renovou mais essa manhã. E toda vez que você consegue compreender que apesar de eu não merecer, eu recebo, você consegue valorizar algo que chama graça. E que Paulo fala aqui assim, ó, que comigo essa graça não foi em vão. Eu sou o menor dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Jesus. Mas pela graça eu sou o que sou. Te convencer disso talvez seja uma dificuldade, irmão, porque a nossa natureza, a nossa criação nos leva a entender assim, você não vai fazer isso para mim não? Então você não me ama. Quem nunca? Você fez isso? Nossa, por isso que eu te amo. Trocar amor por serviço. A gente foi criado, a gente foi condicionado a merecer amor. E aí como é que eu convenço você de que nada que você pode fazer vai te fazer merecer um favor que já foi derramado sobre você? Aceita, irmão, que dói mesmo. Dói menos. Aceita, irmão, que dói menos. Não permita que a graça de Jesus seja em vão na sua vida. Porque não virá outro Cristo para morrer na cruz por você, só porque você não aceitou. Jesus morreu por todos, mas só alguns alcançam a salvação. Sabe por quê? Porque é dado a você a necessidade de se movimentar, de seguir em direção a Cristo. Jesus é uma escolha, irmão. A provisão do Senhor é uma escolha. Viver milagres é uma escolha. Viver a provisão e o impossível é uma escolha. E basta ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, que não se vê. Só que Paulo fala assim, fé é daquilo que nós não vemos. Porque o que nós vemos não é mais fé. Como tem fé de algo que você já viu? Você parar para pensar nisso, irmão?
Quero acabar te falando isso. Presta atenção em mim, mais um minuto. Fé é por aquilo que você ainda não viu. Quando você já viu, é convicção. Eu não tenho fé que você existe não, irmão. Estou te vendo. Lindo, maravilhoso aí. Sorridente. Tem convicção que você existe. E todas as vezes que você descansar a sua cabeça no colo do Senhor e entender que a provisão dele recai sobre você, quando você descansa, porque você foi criado para um ambiente de provisão, onde Deus plantou o jardim e te falou coma. Você foi criado num ambiente onde você não plantou, mas colheu. Quando você consegue receber posse disso, nada te segura. E a hora que você começa a experimentar disso, quanto mais você experimenta disso, mais fácil fica. E aí a fé que você tem de receber se torna uma convicção no seu coração. Irmão, ninguém te para. Ninguém te para. Entenda, irmão? As coisas são legais. Mas o melhor de Deus já veio. E é Cristo Jesus. O melhor de Deus habita em você. A Bíblia fala que nós iremos e faremos nele morada. Você é morada, habitação do melhor de Deus que viria. Toda a força do universo, o dono do universo, aquele que criou todas as coisas, habita dentro de você. Basta você acessar aquilo que o Senhor já te deu e parar de correr atrás daquilo que você ainda não tem. Tudo está dentro de você, desde que seja bênção na sua vida. Em nome de Jesus. Fica de pé, eu quero orar por você. Posso, pastor? Gente, tá bom de água, mano. Ficou um camelo aqui. Presta atenção. Talvez você está esperando um pastor aqui. Não vai ser eu. Eu não preciso te convencer de nada. A função de te convencer é do Espírito Santo de Deus. Jesus fala assim, ó, vai, prega. Se alguém te receber, fica lá. Se o pessoal não te receber, bate a poeira e vai embora. Sabe, irmão, o evangelho do reino precisa ser pregado a todo mundo, por testemunho, não por aceitação. As pessoas precisam saber que isso existe. E cabe a você aceitar, dar um passo em direção àquilo que foi pregado. Ninguém vai pegar Jesus enfiado goela abaixo, irmão. Ninguém vai pegar Jesus enfiado dentro da sua cabeça e falar, olha, é assim. Mas eu oro em nome de Jesus para que as duas mentes se tornem terras férteis nessa noite. Para que essa semente desça, gemine, cresça e floresça dentro de você. De modo que a gente aprenda, a minha provisão não vem de mim, mas do meu Senhor. Então eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E nada vai me faltar, porque assim está escrito. Assim está escrito. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero ministrar uma palavra no seu coração. Pai, em nome de Jesus, apresenta esse povo diante de Ti, Pai. Deus, em nome de Jesus, que a Tua presença poderosa tome esse lugar. Nós Te invocamos nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Faça do seu jeito, transforme conforme a Tua essência, para que nós possamos sentir o Teu aroma, Cristo. Toma o seu lugar nesse ambiente, Jesus. Nós Te entregamos corpo, alma, espírito, Deus, tudo que somos, entregamos a Ti, Pai. Faz influir com Teu Espírito no nosso meio, nos convencendo daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Pai, eu sei que eu não estou aqui para me conectar com pessoas, mas eu estou aqui para que propósitos sejam conectados, para que a Tua palavra seja ministrada e para que a Tua essência prevaleça sobre esse lugar. Deus, e o que eu devia falar, se não do que eu já recebi? Como pregar o que nós podemos receber, se nós não conseguimos dar valor àquilo que nós já temos em Ti? Então, Senhor, nós somos gratos, Pai. Abre a sua boca e fala, nós somos gratos, Deus. Nós somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor já derramou sobre nós. Nós somos gratos, Deus, pelo sacrifício do Teu Filho, que garante a vida eterna no meu coração. Nós somos gratos, ó Deus, pela salvação e pelo Teu poder que habita em mim.
Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Pai. Nos educa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Para que a nossa boca seja fonte de águas vivas, Pai. Para que a nossa boca seja fonte de provisão, Pai. Para que a gente entenda, ó Deus, que em nome de Jesus, que a nossa provisão está sobre os nossos joelhos e não sobre os nossos braços. Que a nossa provisão está a nossa palavra de distância. Porque aquilo que é ministrado é absorvido pelo teu coração, ó Deus. Nunca vi um justo mendigar o pão, Pai, mas eu vi uma nação que atravessava o deserto, 40 anos, onde que as roupas cresciam no corpo, as sandálias cresciam nos pés, água amarga se tornava doce, e aonde não tinha água, o Senhor tirava da pedra. O povo sonhava com comida, descia maná do céu. O povo queria comer carne, apareciam codornas. Mas, Pai, a necessidade não nos governa. As coisas não nos governam. Pai, tira do nosso coração, ó Deus, a nossa necessidade de usar pessoas para conquistar coisas. E coloca no nosso coração, Pai, a Tua essência, que é usar as coisas para servir as pessoas. Nos ensina, ó Deus, que a Tua palavra, a Tua essência, o teu ensino vale muito mais do que qualquer ouro. Porque quando chegar o dia e a gente retornar à nossa morada, o ouro estará debaixo dos nossos pés. Nos ensina, Deus, a apreciar. Nos ensina, Deus, a valorizar o que de fato tem valor diante do Teu reino. Porque está escrito: quando o Filho do Homem vier, e todos os seus santos anjos com Ele, então Ele se sentará no seu grande e glorioso trono, e dividirá as nações diante dEle, como um pastor que separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então as suas ovelhas Ele dirá: vinde benditos do meu Pai, e possuo o reino, preparados para ti desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, e você me deu de comer. Eu tive sede, e você me deu de beber. Eu estava nu, e você me vestiu. Eu era um estranho, e você me recebeu. Eu estive doente, e você me visitou. Eu estive na prisão, e você veio até a mim. Entre no gozo do seu Senhor. Não há nada, Senhor, que eu quero ouvir. Não há nada que eu desejo ouvir mais do que a Tua voz dizendo aos meus ouvidos: servo bom e fiel. Servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Pai, que nós possamos valorizar de fato o que é necessário. Que nós possamos entender, ó Deus, que não é sobre o que nós conquistamos, Pai, mas sobre o que renunciamos. E que toda provisão, e que toda cura, e que todo milagre, e que toda restauração, e que todo quebrantamento já foi derramado sobre nós e já habita em nós pelo sangue de Jesus. Nos ensina, Pai, a parar de orar por aquilo que nós já temos, e nos mostra o caminho, ó Deus, para que nós possamos alcançar dentro do nosso coração a Tua essência. Se revele a nós, ó Deus, para que nós possamos te ver com os nossos próprios olhos. E que nada, Senhor, e que nada roube a nossa identidade em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.